Oiê! Hoje eu vou te ensinar como transformar o seu padrão automático que você criou no Illustrator em módulo, para você poder usar no próprio Illustrator ou até mesmo no Photoshop. Então, você está vendo aqui na minha tela uma estampa que eu criei em vetor, então ela está toda vetorizada. E eu criei no padrão automático do Illustrator. Mas o que acontece se você fazer dessa forma? Desse jeito que você fizer, você não vai conseguir o encaixe nos 4 lados que precisa para ser transformado em rapport, tá? Então, isso que você criou, esse padrão automático que você criou, você precisa transformar ele em módulo para daí sim ele ficar bem certinho para poder conseguir fazer o rapport. Eu fiz uma prancheta no tamanho A4 somente para visualizar como ficaria a estampa final, tá? Nós vamos duplicar essa prancheta, então eu vou vir aqui no painel de pranchetas, no canto superior direito, eu vou clicar e vou ir em nova prancheta. Aí já vai criar uma prancheta em branco do mesmo tamanho da anterior, tá? Não tem problema. Aqui eu já vou nomear como módulo, porque esse já vai ser o meu módulo. E quando você cria o padrão automático no Illustrator, ele fica gravado aqui no painel de amostra. Então, eu vou clicar aqui, só para você visualizar, né? Eu criei os elementos, distribuí aqui, e ele já ficou salvo aqui. Beleza. Você vai pegar o seu padrão, então você vai clicar nele e vai arrastar para a prancheta que você acabou de criar. Você vai ver que vai fazer uma forma entre os elementos. No meu caso aqui, tá um retângulo. E para transformar isso em módulo, você precisa cortar exatamente nas extremidades dessa forma, tá? E aqui vai 2 dicas. A principal que vai te ajudar muito é você ir em exibir e tá ticado as guias inteligentes, tá? Para quando você fizer o corte, poder sinalizar bem certinho onde você tá cortando. E a outra forma é o Command ou Ctrl Y, que vai entrar numa tela como se fosse o negativo aí da sua estampa, tá? Eu vou aumentar o zoom e nesse caso, quando você for cortar para transformar em módulo, é bom que você aumente bastante o zoom, tá? Então, vou vir aqui no canto superior esquerdo e vou vir aqui na ferramenta de prancheta. Aqui é onde você diminui ou aumenta a sua prancheta. Feito isso, eu vou pegar aqui no cantinho, vou arrastar e olha como que as guias inteligentes te ajudam. Ela vai te indicar quando você chegar ali na extremidade da forma onde você quer cortar. Então, quando formar a palavrinha âncora, você solta. A mesma coisa eu vou fazer na extremidade aqui de baixo. Eu sempre, quando eu uso esse padrão automático, eu já uso, já faço esses cortes nessas extremidades, tá? Não vou fazer o corte em cada canto, tá? Vai demorar mais tempo. Vou voltar aqui para a ferramenta de corte. E aí, eu também vou puxar e vou arrastar até formar a palavrinha âncora. Vou diminuir o zoom aqui, como de Ctrl menos, voltar para a ferramenta de seleção, que é a V. E vou sair dessa tela, é Command ou Ctrl Y, pressionado de novo. E aí, a gente já fez o nosso corte aqui. Meu arquivo já tá salvo, então eu vou dar um Command ou Ctrl S para salvar em cima do que eu já tinha salvo. E agora nós vamos testar ele no Photoshop. Então, eu vou abrir o Photoshop e vou abrir esse arquivo. Command ou Ctrl O para abrir um arquivo que você já criou. E não tem problema ele tá no formato do Illustrator, tá? Porque o Photoshop e o Illustrator, eles são integrados, eles se conversam. Então, eu vou abrir e eu vou selecionar a prancheta que eu cortei, tá? É bom que aqui você se atente bastante se não vai mudar aqui a cor, que às vezes muda, tá? Para tons de cinza, por exemplo. Então, se atenta nesse detalhe. E vou dar um OK. Agora, eu vou aumentar essa prancheta aqui no corte demarcado. Eu não vou me preocupar aqui com medida, tá? Vou aumentar manualmente, porque eu só quero testar mesmo esse rapport.
vou dar um Enter. Eu também vou colocar uma cor de fundo para visualizar melhor. Então, vou vir nessa bolinha preta com branco, cor sólida, e vou deixar no preto mesmo. Vou arrastar essa camada para baixo. Na camada de cima, que é do meu módulo, eu vou ativar o Command ou Ctrl J para duplicar essa camada. Com o Shift apertado, eu vou arrastar para o lado e as linhas guias ali vão me indicar quando encostar na minha camada anterior. Eu vou fazer isso agora para baixo. Então, com o Shift apertado, eu seleciono a primeira camada e a segunda camada. Command ou Ctrl J para duplicar. E agora, com o Shift apertado, eu vou arrastar para baixo até onde as linhas guias me indicarem que encostou nas camadas anteriores. Soltei. E agora, eu vou dar um zoom, um mega zoom, para verificar mesmo se realmente deu encaixe em todos os lados. Então, eu selecionei a ferramenta da lupinha e eu vou dar um mega zoom. Essa questão das linhas, essas linhas aqui aparecerem, é do programa mesmo, tá? Não tem problema, por isso que eu indico que você dê um mega zoom para realmente ver se foi um problema do programa ou se foi alguma coisa que você fez de errado lá no arquivo, tá? Eu também indico para você desvisualizar com os olhinhos aqui todos os cantos, tá? Porque é exatamente aqui que precisa dar o encaixe, tá? E assim você transformou aquele padrão, né, automático do Illustrator em módulo. E aí você consegue trabalhar com aquele corte demarcado, né, com aquele módulo que você fez tanto no Illustrator como no Photoshop. Eu espero ter te ajudado e até a próxima!